Marcos 4. Deus é fantástico, extraordinário, não é? Se vocês olharem o que foi falado nessa noite, começou já a gente conversando que a gente passa por situações, dificuldades, e diz para nós que essa breve e momentânea tribulação tem muito em comparação com a glória do porvir, e isso é fantástico, que vivemos numa época apressada de coisas que é para fazer de uma vez e vivemos ansiosos, e isso eu me maravilho quando a gente começa a ver que Deus prepara tudo aos pouquinhos. Versículo 35 em diante, lê para mim, Marcos 4, 35 até o 41. Se tiver a nova, a Almeida Revista Atualizada, a ARA, eu vou ler na ARA. Se tiver, não sei se está na ACF, aqui está a ACF, não sei se tem a Almeida Revista e Atualizada, que diz para nós o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E ele despediu a multidão, levaram-o assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam o barco, de modo que estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou-se, e tudo se fez bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Oramos. Paizinho querido, mais uma vez eu quero erguer a minha oração à tua presença, te agradecendo e te pedindo, Senhor, que não seja o homem que fale, mas que o Espírito Santo. E use, Senhor, nesse momento para que a tua palavra seja dita e os corações sejam tocados, Senhor, e as pessoas se arrependam e andem de volta para os teus caminhos. Faça a tua vontade e ande nos teus caminhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar quem está em pé. Essa passagem me tocou profundamente, porque às vezes a gente não consegue entender. Eu já fiz uma pregação um tempo atrás, não sei se vocês lembram, só no finzinho dessa passagem, que diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu preguei, o título da mensagem foi quem é esse? Eu preguei quem era Jesus Cristo. E hoje eu quero pregar a respeito dos discípulos, mudar o foco. Existe entre nós um tipo de fé. Hoje eu vou tentar me inspirar na Larissa. A Larissa pregou terça-feira aqui, aquela calma, aquela mansidão. Hoje eu quero ser calmo. Existe um tipo de fé que canta no culto, só que em momento de desespero, no momento de crise, se perde completamente. Uma confiança que funciona quando tudo está bem na sua vida, mas desmorona quando o vento começa a soprar contrário. Porque a verdade é que as dificuldades não aparecem quando está tudo na calmaria. Quando a nossa vida está bem, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo numa boa. Mas agora, na hora da tempestade, nós nos perdemos completamente. Foi exatamente isso que acontece nesse texto. Marcos nos apresenta um Jesus como servo poderoso, cheio de honra e cheio de glória, o servo poderoso de Deus. Enfatiza a autoridade dele quando ele diz: para, e o vento para, acalma, e o mar se acalma. Ele mostra o domínio e o poder de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que existe na face da terra. Nesse capítulo, Jesus havia passado o dia inteiro pregando, ensinando multidões às margens do mar. E chega no final do dia, ele olha para os discípulos e diz: vamos passar para outra margem. Então eu friso
que essa travessia, eu queria que vocês entendessem muito isso, essa travessia foi feita por ordem de Cristo. Ele disse, vamos para outra margem. Então, foi uma ordem dada e os discípulos obedeceram a ordem. Frise isso na cabeça de vocês. Jesus mandou que fosse para o outro lado. Eles estavam naquele barco porque eles estavam obedecendo a Cristo. Eles estavam fazendo as coisas conforme Cristo mandou. Só que no meio do caminho veio uma tempestade violenta. Ela se levanta, uma tempestade com fúria, uma fúria de vento, e vocês não têm compreensão. E às vezes nós não conseguimos entender. Nós precisamos entender que o mar da Galileia, ele era conhecido por tempestades constantes, repentinas e perigosas. Os ventos sopravam da montanha e o mar se agitava de uma forma tremenda e rapidamente. Era rápido, era uma coisa rápida que vinha. E os discípulos, se vocês pararem para pensar, tinha pescadores ali. Eram homens. Eu até pedi para fazer um vídeo. Passa um vídeo para mim, que às vezes a gente não consegue entender o pensamento, o que é que está falando. Vamos ver, consegue baixar a luz para mim? Olha, isso é uma tempestade. Não era coisinha pouca. A gente acha, quando a gente lê ali, a gente acha que era uma brisa, era alguma coisinha. Não, a palavra diz que a água estava entrando no mar, estava entrando no barco, ela estava invadindo o barco. É coisa de... Os pescadores ficaram com medo, gente. Não era coisa pouca. Eu quis trazer essas imagens para vocês verem o que é uma tempestade no mar. Olha, será que a gente ficava tranquilo nisso? Olha, e Jesus, e aí a palavra diz para nós que Jesus estava dormindo. O desespero tomou conta dos discípulos. Imagina, você numa tempestade assim. Era algo furioso, era algo desesperador. Era terrível. O barco começou a encher-se de água, soprava um vento violentamente. E os discípulos, nossa, nós vamos morrer, e olha para o lado o mestre dormindo. E aí eles perguntam, você quer que nós pereçamos? O mais impressionante do texto não é a tempestade, porque tempestades acontecem em todos os momentos. O mais impressionante é que Jesus estava no barco e eles estavam em pânico e Jesus continuava dormindo. Isso é impressionante. Mas por que eles estavam em pânico se Jesus estava no barco? O que eu quero falar com vocês hoje é a respeito disso, porque muitas vezes nós estamos com Jesus no barco e nós estamos em pânico. Nós estamos apavorados, nós estamos com Jesus perto de nós e nós não estamos apavorados com a situação que está acontecendo na nossa volta, porque realmente nós não confiamos em Deus de uma forma que deveríamos confiar. Porque se nós confiássemos em Deus, nós seríamos como Jesus. A tempestade está correndo, vamos deitar e vamos dormir. Porque nós temos Jesus no barco, Ele está junto com nós. E aí o que a gente pede? O que a gente ora para Deus? Senhor, me tira das tempestades. Senhor, me impeça que venha tempestades na minha vida. Mas o Evangelho de Marcos e de todos os outros, porque essa passagem é escrita em 3 evangelhos, e elas nos relatam, não é a respeito de um Cristo que quer te tirar da tempestade, é um Cristo muito maior, é um Cristo que governa, inclusive na tempestade.
existe algo muito importante que nós podemos aprender com esse texto. A tempestade, como nós vemos nesse caso, não era a ausência de Deus, porque Jesus estava no barco. A tempestade não era desobediência, porque foi Jesus que mandou. Aqueles homens estavam no centro da vontade de Deus, estavam fazendo o que Deus queria, e isso destrói completamente toda a ideia de que luta significa falta de fé, ou afastamento. Não, isso está acontecendo na tua vida porque tu está afastado. Nós temos essa ideia, né? Quando a gente se afasta de Deus, os problemas acabam, os problemas vêm. Até tem uma brincadeira que a pessoa diz assim: o filho não está indo na igreja, daí ele diz assim: mãe, eu rodei de anos, também tu não está indo na igreja. E a gente começa, tudo é que tu não está indo na igreja. E nós começamos a colocar culpa. Só que as tempestades surgem, muitas vezes, no caminho da obediência. Às vezes, Deus permite que o mar se agite para se revelar a nós e para revelar a nós aonde realmente está a nossa fé. E eu quero dividir essa pregação, essa conversa com vocês em 4 pontos. E eu vou falar esses 4 pontos com vocês. Ninguém tem pressa, né? Glória a Deus. Primeiro ponto: a tempestade não significa a ausência da vontade de Deus. Isso nós vemos no versículo 35, onde ele diz para nós: naquele dia, sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Como eu falei, os discípulos estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam exatamente fazendo aquilo que Cristo mandou. E mesmo assim a tempestade veio. Isso confronta a visão superficial do Evangelho, de que quando nós estamos com Cristo, lembra quando as pessoas dizem assim para nós: aceita Cristo que a tua vida vai mudar, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo na tua vida se tu fizer, vai acabar teus problemas, vai acabar tua tribulação, vai acabar todas as coisas ruins na tua vida. Não é isso que Cristo nos promete. Em João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições. Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades. Coloca para mim, faz favor, o Salmo 119, versículo 75. Se eu não me engano, eu estou vindo de cabeça isso, mas eu acho que é o 75. Salmo 119, versículo 75. Esse. Sabe, eu gosto muito de botar, a minha ideia é um dia eu botar um versículo bíblico atrás do carro. É esse versículo que eu quero botar. As pessoas botam lá assim: Deus é fiel, Deus me deu, Deus é bom. Eu quero botar esse: bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligistes. As aflições as quais nós passamos são porque Deus está nos afligindo para que nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Romanos 8:28 diz para nós: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Ou seja, tudo que está acontecendo na nossa vida, quer seja bom, quer seja mal, é para nos tornar mais parecidos com Cristo. Então sejamos gratos. O problema não é, muitos confundem ter conforto com a presença de Deus. Está tudo certo na minha vida, Deus está junto comigo. Está dando problema, Deus se afastou de mim. Isso não é real. Tem pessoas que acreditam que se a pessoa está sofrendo, Deus as abandonou. Mas a tempestade aqui prova que não é a ausência de Cristo que traz os problemas e as dificuldades. Muitas vezes nós andando no que Cristo manda nós fazer, nós sofremos, passamos por tribulações. Ah, mas isso não é real.
Quando a gente aceita Cristo, dá tudo certo. Olha só que maravilha, deu tudo certo na vida dos apóstolos. Estevão foi consagrado diácono da igreja. Oh, glória! Sou diácono da igreja, agora eu vou sair para a rua e vou pregar o evangelho. Sai, na primeira pregação, pegam ele, apedrejam ele e ele morre. Deu errado. Tiago, cerrado ao meio. Paulo, decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. O único que morreu de velho foi João. Lá no exílio, longe de todo mundo. E nós, os alecrim dourado, não, eu sou cristão, minha conta tem que ser cheia, tem que dar tudo certo, nada pode dar errado. Os crentes estão desanimando porque estão enfrentando guerras e perdas e crises. Vou me afastar de Deus, está dando tudo errado. Deus não olha para mim. Deus não cuida de mim. Só que às vezes, junto com um vento forte, junto com a tempestade, vem o trabalho de Deus na nossa vida, a transformação da nossa vida por intermédio disso. Estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de tempestades, significa que mesmo dentro da tempestade, Cristo está conosco. E isso é a coisa melhor que nós podemos fazer. Estou passando por problemas, estou passando por dificuldades. Agradece a Deus, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Posso não estar entendendo o que está acontecendo agora, nesse momento, mas eu sei que algum objetivo Tu tem. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Segundo ponto que eu quero falar com vocês. A tempestade revela onde realmente a nossa fé está firmada. No versículo 38 diz assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos estão apavorados dentro daquela tempestade que eu mostrei. Está dando tudo errado, está vindo água de tudo que é lado, o vento, o barco vai a pique, nós vamos afundar, e o mestre morrendo, e a gente chega para o mestre assim: tu vai deixar nós morrer mesmo? O medo dos discípulos revelou algo profundo sobre cada um deles. Se vocês pararem para pensar, eles viram milagres, eles viram transformações, eles viram pessoas serem ressuscitadas, eles viram coisas miraculosas acontecendo por Jesus, eles tinham ouvido os ensinamentos de Jesus, eles tinham ouvido testemunhos a respeito do poder de Deus, mas agora o coração deles estava dominado pelo medo. Eu trocava uma ideia com o Frank ali agora no início. O medo congela. O medo é bom, gente. O medo é bom porque o medo não deixa de fazer coisas. Por exemplo, eu fui no Beto Carreiro e tinha a Big Tower, aquele troço grande para dedéu. E eu tenho medo de altura. Por quê? Por causa que a altura pode acontecer alguma coisa ruim. Daí a gente tem aquilo dentro de nós temos um medo que nos tira dos problemas e das dificuldades. Aí o Cláudio vai lá, tem medo de altura, olha a Big Tower, o que eu vou fazer? Eu vou entrar. Subi lá em cima. Enxerguei toda Itapema lá, muito bonito aquilo. E aí daqui a pouco aquilo desandou. Eu preciso enfrentar os meus medos. Fui a segunda vez? Não, mas eu enfrentei ele. Eu tenho que ir. Nós não podemos deixar o medo nos congelar. E os discípulos estavam congelados.
O problema não era o vento do lado de fora, o problema não era a tempestade do lado de fora, o problema era a incredulidade dentro. Eles estavam cheios de incredulidade, eles conheciam Cristo, eles sabiam, tinham ouvido falar de Cristo, ter visto pessoas ser ressurretas por Cristo, Cristo transformando vidas, e naquele momento eles estavam com medo. Será que tu vai deixar nós perecer, Senhor? Eles olharam para a onda, olharam para aquelas ondas grandiosas, aquele vento batendo, e um monte de problema que estava nas voltas dele, e eles esqueceram de quem estava no barco. Às vezes os problemas, as tempestades, os ventos, nos fazem esquecer a quem nós servimos. E nós não podemos fazer isso. Muitas vezes nós somos iguais a Ele. Quando tudo está acontecendo bem na nossa vida, nós falamos sobre fé e pregamos sobre fé. Não por causa que é isso, porque vai que Deus vai dar. Mas só que quando chega o diagnóstico, tu tem câncer, desânimo. Teu problema é tal, cai por água abaixo. Quando tu chega na empresa e o patrão diz aquela frase que tu nunca quer ouvir, está despedido, vai tudo por água abaixo. Quando o dinheiro acaba, acabou-se. Quando a nossa oração deixa de ser respondida, muitas vezes, nós nos perdemos. Deus não está me ouvindo. Deus esqueceu de mim. E é nisso que o nosso coração é revelado. Os problemas e as dificuldades mostram para nós aonde está a nossa fé. A tempestade não cria incredulidade no coração das pessoas. Ela simplesmente mostra aquilo que estava escondido dentro de nós. Muitos conhecem a Cristo intelectualmente, conhecem a palavra. Hoje de manhã na consagração me veio uma palavra muito forte. Eu até pensei em trocar a palavra, mas quando Esdras diz assim, eu decidi conhecer a palavra, praticar a palavra e ensinar a palavra. Não adianta nada, como foi falado no dia de hoje, nós conhecer a palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa. Não adianta nada nós conhecer um pouco e não colocar nada em prática. Não adianta nada nós conhecermos Cristo intelectualmente. O que nós precisamos é descansar nele verdadeiramente, entregar a nossa vida a Ele. A diferença, existe uma diferença entre frequentar ambientes espirituais e confiar em Deus. Estar no barco com Jesus, qualquer um pode estar. Agora, se estiver no meio da tempestade, confiar em Jesus, aí o buraco já é mais embaixo. O tamanho da tempestade nunca vai ser maior do que o Senhor que está dentro do barco. Não importa o que está acontecendo lá fora, Deus é muito maior. Uma vez as pessoas dizem, em hospital principalmente, tem uma máxima que a gente diz assim: não diga para o problema, não diga para Deus que tu está com um problema grande, mas diga para o problema que tu tem um grande Deus. É sobre isso. Não é os problemas que vão nos atrapalhar. Nós não vivemos circunstancialmente. Não sou guiado pelas coisas que estão acontecendo no momento, mas eu sou guiado pela voz de Deus que mexe na minha vida. Estou passando por dificuldade, sim, graças a Deus. Tinha um amigo meu que a gente perguntava para ele, e aí, como é que está a tua vida? Esse cara, está horrível, está dando tudo errado, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, eu não sei mais o que fazer, mas eu estou numa boa.
Você já pensou se a gente pudesse dizer isso? Já leram a oração de Abacuque? Eu gosto de fazer a versão Cláudio Goulart, né? Tradução Cláudio Goulart. Que é o chesque brasileiro. Mesmo que eu não tenha o que comer, mesmo que eu tenha perdido o trabalho, mesmo que eu esteja doente, mesmo que a minha família me abandone, os meus filhos me mandem para longe, mesmo que a minha mulher vá embora, mesmo que o meu trabalho me bote para a rua, meu patrão me jogue para fora, mesmo que eu fique doente, não tenha dinheiro para comprar remédio, ainda assim eu confio em Deus. Não é por causa que eu estou bem que eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. E essa breve, momentânea tribulação não tem nada em comparado com a glória do porvir. Estou sendo apedrejado, Estevão, estou metendo pedra na minha cabeça. Não pensa que era pedrinha, gente. Era pedregulho que eles jogavam. Era feito um buraco, tinha um buraco, ele jogava a pessoa dentro do buraco, e de cima do buraco ele jogava as pedras na pessoa, isso que era morte por apedrejamento. E ele olhava e dizia: o céu está se abrindo, Senhor, não impute a ele esses pecados. Só que nós não. Não vou mais naquela igreja, o pastor não apertou minha mão. O cara sendo apedrejado e glorificando a Deus. Paulo e Silas na cadeia, presos, num calabouço fétido, cheio de micróbios, bichos, doença, amarrado pés e mãos. Silas, o que nós vamos fazer? Tem uma música, né? Silas, o que nós vamos fazer? Vamos cantar. Vamos agradecer a Deus. Mas a gente vai morrer, daí a gente vai estar na presença dele. Glória a Deus por isso. Sadraque, Mesaque, Abednego entrando na fornalha de fogo ardente. Tu acha que eles estavam preocupados? Não, porque Deus vai nos livrar. Não, vamos entrar. Se Deus livrar, Ele é Deus. E se nós morrer, nós vamos estar com Deus, ô glória. Daniel jogado na cova dos leões, ele estava preocupado com a morte? De forma alguma. E nós preocupados porque só tem arroz na mesa. Mas tem só arroz para comer. Olha para o teu lado, tem gente que não tem nada. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês, cada ponto é um bode. Cristo continua soberano em tudo. Isso, versículo 39. E ele despertando, repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Gente, Cristo levanta e fala com a criação. E imediatamente o vento para, o mar se cala, porque a criação conhece a voz do Criador. E nós muitas vezes fechamos os ouvidos. Essa semana eu coloquei lá, que todos os dias eu tenho colocado um estudo, que muitas vezes nós não... Era assim: quem tem ouvidos, ouça. A gente não consegue entender isso. E essa passagem é feita várias vezes. Várias vezes tem na palavra de Deus. Só no livro de Apocalipse, lá tem 7 vezes para 7 igrejas.
Quem tem ouvidos, ouça. Só que nós fechamos os ouvidos. A natureza ouve e nós não. Por quê? Porque o nosso Deus, muitas vezes, dentro do nosso coração, é o nosso ego, e não Deus. Porque se nós confiássemos em Deus, nós não seríamos como os discípulos. Senhor, Tu vai deixar nós perecer? Vocês são fracos de fé? Vocês não viram tudo que foi feito? O Antigo Testamento afirma que, repetidas vezes, que somente Deus governa o mar, somente Deus domina as águas. E aqui, no Novo Testamento, demonstra que Jesus é Deus fazendo isso. Ele manda o mar se acalmar. Ele não pede ajuda, ele não ora. Eu gosto muito da passagem do Lázaro, quando ele vai fazer a ressurreição de Lázaro. Ele diz assim: Senhor, eu sei o que Tu quer, mas para que os outros vejam. Deus é poderoso. E nós que somos cristãos, nós cremos que Jesus Cristo é o Deus encarnado. E os apóstolos tiveram com Ele durante 3 anos e meio, e ainda assim não tinham fé. Jesus se levanta e simplesmente diz: para, e para. A luta não era contra a tempestade. Jesus simplesmente ordena e diz: pare, e tudo muda ao redor do que está acontecendo. Porque significa que nenhuma crise está fora do domínio de Cristo. Tudo que está acontecendo na tua vida é de acordo com a vontade de Deus. Então não reclame, agradeça. Reclamar, clamar de novo. Às vezes a gente precisamos entrar na etimologia da palavra. Conferir, reconferir. Clamar, reclamar. É reclamar, é clamar de novo, clamar de novo, clamar de novo. Nós estamos clamando novamente pela mesma coisa. Precisamos entender que mesmo em meio da dificuldade, mesmo em meio aos problemas, Deus não é pego de surpresa, gente. Ele sabe todas as coisas, nada foge do controle dele. Você pode até não entender por que a tempestade está acontecendo na sua vida. Você pode até não entender por que você está passando por esse problema e essa dificuldade que você está passando hoje. Mas uma coisa eu te digo: descanse em Deus, porque Ele governa todas as coisas, inclusive a tempestade que está passando na tua vida agora. Então simplesmente confia no Senhor, entrega a tua vida nas mãos dEle e diz: se for bom, amém. Se for mal, amém também. Não é um diagnóstico mau que vai me fazer tremer na base, não. Não é problemas e dificuldades que vai me afastar de Deus. Como Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem o agora, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nada vai me separar do amor de Deus. A não ser uma chuvinha, que daí eu não vou vir na igreja, né? Não, aí a chuva não, vou ficar em casa. Está chovendo. Eu vi um vídeo essa semana, do irmão liga para o pastor e disse: pastor, hoje eu não vou na igreja, está chovendo muito. Aí na outra semana: pastor, hoje eu não vou na igreja, está muito frio. Pastor, hoje eu não vou na igreja, está muito calor. E aí a gente canta a música, né? Esqueci a música. Não não parou a igreja, como é que é?
A perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, a chuva parou. O vento para, a tempestade para, o calor para. A nossa segurança não pode estar na ausência de ventos fortes. A nossa segurança tem que estar na presença de Deus na nossa vida. A segurança de um barco, vocês não vão... Cara, se vocês conseguissem compreender, um navio tem 5, 6 toneladas, é uma coisa grande demais. É muito grande aquilo. E aí tu olha, a âncora tem uns 2 metros, cara. O navio tem 300 metros e a âncora tem 2 metros e ela segura aquele navio inteiro. A segurança do navio está na âncora. E aí nós, aonde está a segurança? Nós nos apegamos em tudo. Meu Deus, perdi o trabalho, agora eu vou passar fome. A segurança está no teu emprego. A segurança está no dinheiro. A segurança está em tudo que é coisa, menos em Deus. Nós precisamos colocar a nossa crença, a nossa segurança, tudo na presença soberana de Cristo. O mesmo Cristo que permitiu a tempestade lá no barco é o mesmo Cristo que governou aquela tempestade. Ele permitiu que viesse a tempestade e Ele mesmo acalmou a tempestade. E nós não cremos nisso, porque nós choramos. Eu não estou dizendo aqui que não é para você conversar com Deus, vir para a igreja, se ajoelhar e derramar as lágrimas. Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por dificuldade, eu quero que tu faça a obra. Deus nunca disse para ti não orar, Deus nunca disse para ti não pedir ajuda para Ele. A gente vê isso quando Cristo sobe no monte e começa a orar e diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele, que era o Deus Todo-Poderoso, ainda assim pediu para que Deus mudasse os planos dele. Mas no fim da oração ele diz: mas não, seja feita a minha vontade, mas a tua. É sobre isso. Nós confiamos em Deus, nós entregamos a nossa vida para Deus. A nossa oração é mostrando as nossas tribulações. Senhor, eu estou passando por dificuldade. Senhor, o meu filho está perdido nas drogas. Senhor, está acontecendo tal coisa, a minha esposa está doente. Senhor, tal coisa está acontecendo, e eu te peço que tu toque, que tu faça a tua vontade. Mas agora a tua vontade seja feita do jeito que for para ser feito. Eu serei grato da mesma forma. Se é para ter cura, que assim o seja. Se não é para ter cura, vai ser graças a Deus igual. Vocês conhecem a minha esposa, você sabe do problema dela, e você sabe que eu oro por ela e acredito que Deus pode curar ela. Mas a minha oração sempre foi: Senhor, faça a tua vontade. Se for para ela ser curada, que cure. Se não for para ser curada, que o Senhor amenize a dor que ela sente, para que ela possa sentir conforto para falar do teu evangelho. Não é para sair festejando, não, é para poder te servir melhor. Quarto ponto. Eu enganei vocês, eu tomei primeiro. As tempestades amadurecem a verdadeira fé. Gente, se não houver tempestade na nossa vida, nós nunca vamos crescer na fé. Vamos ser sempre superficiais. O versículo 40 diz para nós assim: o vento aquietou-se e fez-se uma grande bonança. Então Jesus disse: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? A tempestade virou uma sala de aula espiritual.
Jesus Cristo aproveitou o problema para falar para eles. Cristo não queria somente que eles passassem pela tempestade. Cristo não queria apenas acalmar o mar. Como o pastor falou, tudo acontece em caráter pedagógico. O que Cristo queria fazer é tratar o coração dos discípulos por intermédio daquela tempestade. Porque Deus não está interessado em tirar você da crise tão somente. Ele quer que você aprenda lições que vão ser aprendidas para você retirar todos os problemas da sua vida. É por intermédio dessas dificuldades, é no meio da dor que nós crescemos. Há níveis de dependência que Deus só remove da nossa vida por intermédio de tempestades. Mas o que Deus deseja produzir em nós, por todas as coisas que acontecem, é maturidade espiritual. Para que nós sejamos maduros, crentes verdadeiros, crentes que mesmo em meio à tempestade estão firmes e fortes. O barco está balançando, mas eu sei quem está no leme. Como tem a música também, hoje eu estou meio inspirado na música, né? Cara, se o mar não abrir, eu vou passar andando por cima dele, mas eu vou passar. Se Deus mandou eu ir, eu vou, gente. Atravessa o mar, então vamos encarar esse mar aí. Ah, mas ele não abriu, então eu vou passar por cima. Mas nós não cremos. Aí o que acontece quando acontece lá no Rio Jordão? Eles entram e a água chega nos artelhos. E eles dizem assim, não foi. E vai na canela, não foi. E no joelho, nada. Cintura, e o mar não desce. Pescoço, nada disso. Eu imagino que ele estava assim, ó, na fina. A água aqui assim, ó. Só o nariz de fora. E agora o que vamos fazer? Vamos ficar aqui esperando essa água baixar. Ela vai baixar, Deus mandou nós ir. Então nós vamos. Um Deus que faz um machado flutuar no mar, um burro falar. Gente, e nós apavorados com... eu não tenho o que comer. Para de te apavorar, confia em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Salmos 34. Confia nele e o mais ele fará. Só entregue nas mãos dele. Só que às vezes, ao invés de nós querer a transformação da nossa vida, o que a gente quer? Que Deus remova a tempestade. Eu não quero passar por dificuldade. Eu quero só a bonança. Eu quero só as coisas boas. Mas Deus precisa produzir essas tempestades nas nossas vidas para que nós criemos maturidade espiritual, para nós crescermos na fé. A fé verdadeira não nasce da ausência de lutas, mas na confiança de Deus, apesar das lutas. Está dando tudo errado, graças a Deus. Eu sei que é difícil agradecer. Não estou dizendo para ninguém desistir. 94, eu estava muito bem de vida no início do ano. Muito bem de vida, eu tinha tudo, carro, casa. Fui assaltado, eu era representante de semijoias. Me levaram tudo que eu tinha e mais um monte de mostruário de semijoias. Eu tive que pagar aquilo tudo, não tinha seguro. Tive que vender carro, vender casa, vender tudo que eu tinha para conseguir pagar as contas. Ainda fiquei devendo 19 mil URVs, a maioria que nem imagina o que é isso. O URV é unidade de valor, de referência de valor. O cruzeiro se transformou em real.
Perdi tudo que eu tinha, tive que vender tudo que eu tinha. Nasceu o meu filho. O resto do dinheiro que eu tinha eu gastei com ele. Ele nasceu com um problema, uma dificuldade. Ficou 3 meses e 2 dias hospitalizado. E ele morreu. Tudo para abandonar a fé. Mas Deus continua sendo Deus na minha vida. Não é porque as coisas estão dando certo que Deus é Deus. Deus é Deus sempre. Ah, Deus vai curar o meu filho. Se for da vontade dele, sim, eu creio. Mas não vai curar. Também creio e Deus continua sendo Deus. A experiência maior que um dia eu vou encontrar com Ele no reino dos céus. Deus é Deus. Quando o mar está calmo, o barco parece seguro. Mas quando o vento forte bate, nós descobrimos realmente o que sustenta a nossa embarcação. Da mesma forma, a nossa fé superficial funciona somente na calmaria. Agora, quando nós temos a fé real e profunda e verdadeira, mesmo que tudo pareça desmoronar na volta, nós ainda estamos felizes e cheios do poder de Deus. O texto nos confronta. A fé não pode ser baseada em emoções. Não é rodopios. Não é milagres. Não é intervenções espirituais. Porque isso a gente vê em João 6. Começa o capítulo com 5.000 homens. Se contar mulheres e crianças, vai dar mais ou menos 20.000 pessoas. Quando houve a multiplicação dos pães, Jesus começa a pregar e vai um monte de gente embora. Fica só 1.200. Porque ele parou de fazer sinais e maravilhas e começou a falar a respeito da palavra de Deus. E aí, desses 1.200, um monte vai embora, fica só 120. E Cristo continua falando, vai um monte de gente fora, vai embora e fica só 12. Aí Jesus está apavorado, meu Deus, eu estou perdendo todo mundo. Ele diz, não posso mais perder esses 12, estou nem aí para vocês. Tem mais alguém que quer ir embora? A porta da rua, serventia da casa. Ou você serve a Cristo de verdade, ou abandona o barco. Deus quer pessoas que conheçam aonde está a fé. A nossa fé não pode ser um cristianismo superficial. Não é uma falsa ideia de servir a Deus e eliminar os sofrimentos. Não é uma confiança excessiva nas circunstâncias ou nas situações das quais nós estamos passando. Mas nós precisamos colocar a nossa firme confiança em Cristo. Nós precisamos perseverar nas crises. Nós precisamos ter uma dependência da soberania de Deus na nossa vida, maturidade espiritual, descanso em meio às guerras em Cristo Jesus. Não sei o que você pode estar passando. Não sei qual é a dificuldade. Não sei se essa palavra que eu trouxe para vocês revelou algo dentro de vocês. Se revelou os seus medos, ou as fragilidades as quais vocês têm. Se revelou a pequenez da fé que vocês têm. Mas eu espero que elas tenham revelado quem está no barco. Não é as dificuldades, não é os medos. O mar, gente, é fantástico isso. O mar descobriu aquilo que os discípulos ainda não tinham aprendido: que Jesus era o mestre, que Jesus era o Todo-Poderoso, que o Jesus era o Senhor dos ventos, o Senhor do mar, o Senhor de toda a criação e de todas as coisas. Talvez Deus tenha permitido que acontecesse tempestades na tua vida, mas não foi para destruir você, foi para tornar você mais forte, foi para se revelar a você de uma forma segura e dizer para você: não se preocupe que eu estou no barco.
nunca foi a força humana, nunca foi as circunstâncias, sempre foi a segurança em Cristo. O vento pode soprar, o mar pode se agitar, o coração pode até se desesperar, mas a mão de Cristo está ali para nos pegar. Creia nisso. Como eu falei, as crises não produzem fé e nem incredulidade, ela só mostra o que tem dentro do teu coração. Então seja grato a Deus pelas dificuldades, seja grato a Deus pelas tempestades que vêm na sua vida, porque elas vão mostrar quem você é. Eu gostaria que o louvor subisse aqui. Já está, glória a Deus. Talvez exista alguém aqui hoje que esteja vivendo algo parecido com o que os discípulos passaram no barco. O vento batendo, os problemas batendo a porta. Por fora você pode até estar tentando manter as aparências, que está tudo bem, mas por dentro você está sendo vencido, cheio de medo, cheio de ansiedade, como já foi falado aqui hoje, cansaço. Eu não quero mais. Vontade de chutar o balde, sabe? Insegurança. Não sei o que vai ser de mim amanhã. A tempestade chegou. O vento está soprando. Você começa a olhar para as ondas, olha para o vento, mas esquece de olhar para Cristo. Você está mais preocupado com o que você pode fazer do que com Cristo pode fazer na sua vida. Então eu peço que você, nessa noite, sabe, Cristo não perdeu o controle da tua vida, não. Ele sabe cada coisa que está acontecendo. O mar continua obedecendo a Cristo. O vento continua obedecendo a Cristo. O problema é que muitas vezes nós queremos que Deus mude a tempestade, ao invés de mudar o nosso coração. A nossa oração está perdida. Pare de pedir para Deus: Senhor, tira essa tempestade da minha vida. E comece a pedir para o Senhor: Senhor, muda o meu coração, muda a minha visão para essa tempestade. Que eu possa enxergar que Tu és o meu Senhor. Que eu possa enxergar que Tu somente, e somente Tu é o meu Rei. Tu és o Deus das tempestades. Tu és o Deus da glória, Tu és o Deus de todas as coisas. E hoje Deus está te chamando, não apenas para confiar quando tudo estiver bem, mas até quando o barco estiver cheio de água, Tu possa confiar nesse Deus. Talvez a tua fé esteja abalada, você esteja cansado, o medo tenha dominado o teu coração, mas Cristo hoje está te fazendo uma pergunta: como é que tu não tens fé? Não é um chamado de culpa, gente, mas é um chamado de confiança. Vem para Cristo, abandona a tua vida, deixa de viver. Essa semana eu conversando com uma menina, e ela disse: qual é o conselho que tu me dá? Ontem eu comentei nos casais: qual o conselho que tu me dá? Se o conselho que eu tenho a dar para ti é: morre e deixa Cristo viver na tua vida. Porque enquanto tu estiver à frente do barco, tu vai te atrapalhar. Mas quando Cristo
tomar a mão, as coisas vão mudar. A tua fé precisa ser renovada. Você precisa voltar a descansar na soberania de Deus. Ele é o Deus da tempestade. Ele é o Deus do barco. Ele é o Deus de todas as coisas e é nele que eu confio. Então saia do teu lugar, meu irmão. Saia do teu lugar e diz: Senhor, eu quero viver na tua presença. Amém? Glória a Deus. Vou convidar vocês a orar junto conosco, se colocar em pé. E antes desse louvor, eu queria que você colocasse a sua mão no coração. Se essa palavra falou contigo, se a tempestade tem tocado em ti, se os problemas e as dificuldades têm balançado, tem te colocado medo, ansiedade, que tu possa realmente entregar e dizer: Senhor, eu quero ser transformado. Eu não quero sair daqui hoje da mesma forma que eu entrei, mas eu quero sair aqui cheio do poder do Espírito Santo, confiando que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e que toda a criação te obedece, inclusive eu. Paizinho querido, eu sei que eu não sou digno nem de erguer a minha oração à tua presença. Eu sei, Senhor, o quanto eu sou errado. Eu sei, Senhor, que não tenho capacidade, Senhor, de nada. Sou imerecedor de tudo, mas ainda assim tu me amou de uma forma tremenda e mandou o teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para me dar tamanha salvação. E hoje, Senhor, eu quero mais uma vez entregar a minha vida a ti e dizer: Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Faça, Senhor, a tua vontade na minha vida. Mostra, Senhor, que tu és o meu Rei, o meu Deus e o meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.